Nesse vídeo aqui você vai entender tudo sobre um recurso, né, uma ferramenta interna do Notion chamada Bloco Sincronizado, que o nome já é bem autoexplicativo, né, mas eu vou te dar um resumão aqui nesse vídeo, vou te mostrar alguns tipos de usos que você pode ter, os usos mais comuns, né, do dia a dia ali, e também vou te mostrar, né, claro, como que você pode criar um bloco sincronizado, como que funciona o acesso a esse bloco, né, das pessoas que estão ali na sua conta, se você vai querer compartilhar ou não também, e como que você pode desvincular um bloco, apagar um bloco, enfim. Então já vamos logo lá para a tela do meu Notion, que eu fiz uma pagininha aqui para me guiar também, né, para ficar mais fácil. Então, primeiro, os usos mais comuns, né, como que o pessoal usa os blocos sincronizados. Aí depois eu vou te mostrar o que é um bloco de fato, né, só para você entender. Então, primeiro, o pessoal vai usar bastante para navegação universal em páginas de um sistema, né. Então, isso aqui é como se fosse um menu de um site, né. A gente tem um menu ali e tem várias outras páginas para você clicar, vários botões, enfim, tem menus que tem bastante coisa, né, entre botão, página, aí tem a barra de pesquisa, né, que você também consegue fazer uma pesquisa no conteúdo completo do site, né, inteiro ali. Então, um exemplo que eu tenho disso é o meu Super aqui, né, que é o meu sistema completo para empresas. Aqui eu coloquei um menuzinho dele aqui, apesar desse bloco aqui, né, dessa parte de navegação, que seria o menu, ele não está sincronizado com nenhuma outra página, né, porque isso aqui vai variar para todas as páginas. Então, aqui no início eu tenho esse tipo de conteúdo aqui, eu tenho esses botões e esse botão de primeiros passos, né, para a pessoa que comprar ela vai saber exatamente como usar ele, né, essa página aqui. E aí aqui embaixo eu tenho a central das bases de dados, que é basicamente onde tudo funciona, né, tudo tá criado ali dentro. Então a questão é que eu não consigo sincronizar esse blocão aqui, porque em outras páginas, por exemplo, a gestão comercial, eu vou ter só isso aqui. Então eu vou ter a navegação, que vai ter o início, né, então esse início aqui ele vai voltar para essa tela aqui, e os botões para cadastro do que tiver aqui dentro. Então as bases de dados que tiverem aqui dentro, elas vão ser influenciadas por esses botões aqui. Só que eu poderia muito bem, né, criar um bloco sincronizado, eu poderia muito bem escolher esse bloco aqui, né, então eu venho aqui, ó, transformar em e bloco sincronizado. E aí ele tá falando aqui, ó, sincroniza o conteúdo de diferentes páginas. Então aí eu poderia pegar esse bloco aqui, copiar ele e levar para uma outra página, que no caso, se fosse igual o que eu tenho aqui, né, se eu quisesse uma visão geral do meu sistema e de vários botões para eu cadastrar várias coisas diferentes, aí sim eu poderia levar para uma outra página. Como aqui é gestão comercial não veio o caso, né, porque eu quero só as partes do comercial, então eu não usaria para isso. Mas enfim, né, o menu, né, você entendeu que é basicamente você resumir tudo. Então você pode colocar botões, pode colocar o logotipo da empresa também aqui em cima, ó. Você bota o logo aqui, você bota a imagem aqui e aí ele vem com o logo já, você coloca o logo e aí fica para todas as páginas, é como se fosse um menuzinho ali mesmo. Dá para fazer de várias formas. Outro uso também é o cabeçalho e o rodapé, que aí eu vou mostrar aqui na minha outra conta, que eu coloco todos os templates e sistemas que a gente cria aqui no YouTube, né? Então se você tem interesse em algum desses, calma que abriu um negócio errado aqui. Então se você tem interesse em algum desses sistemas aqui, eu te recomendo a abrir a minha loja de templates, né? Esses aqui são todos grátis, então você pode dar uma olhada lá na loja e ver se algum te interessa, se você vai querer usar algum deles. Aí é só você, né, abrir a página, colocar o seu e-mail ali e já baixar direto e começar a usar na sua conta. Aqui a gente tem, né, uma página de um time tracker, né, que foi o último sistema que eu fiz aqui. Então eu abri o primeiro, o último que tinha lá, e eu quero mostrar basicamente isso aqui, ó. Então aqui eu tenho como se fosse um cabeçalho da página, né, que além do ícone aqui em cima e do título, eu vou ter também uma mensagenzinha ali de lembrete, né, que eu deixo para meio que ensinar as pessoas a duplicarem o template para a conta delas, senão elas não vão conseguir usar na própria conta, né. Elas só vão ver essa página aqui e não vão conseguir fazer nada, igual eu tô vendo aqui inclusive, né. Então eu vou abrir aqui e eu não vou conseguir usar os botões, vou conseguir abrir até as bases de dados, mas aí não vai ter nada que eu possa fazer aqui, inclusive o botão de criar nova página aqui não tá aparecendo também. Mas o que eu quero mostrar é, isso aqui eu poderia ser um bloco sincronizado, né, porque isso aqui eu coloco em todos os meus outros sistemas, por exemplo, calculadora de serviço, ó, tá vendo que tem a mesma coisa, mesmo lembrete, e aqui embaixo também eu tenho, aqui tá diferente, ó, mas essa parte aqui é o que eu sempre coloco nos meus templates, né, feito por PDP, aí tem o meu Instagram, canal do YouTube, outros templates, que é minha loja, e o meu CTA aqui para sistema personalizado. E aí aqui embaixo eu tenho a mesma coisa, que é justamente o mesmo blocão. Então isso aqui eu poderia fazer um bloco sincronizado, com certeza, poderia colocar aqui para facilitar o meu trabalho, né, para economizar o meu tempo, mas eu não fiz porque eu prefiro deixar isso aqui meio que personalizado, né, porque aqui, ó, por exemplo, no calculadora de serviços, eu ia colocar tudo aqui dentro, né, eu ia colocar tudo aqui dentro, essa parte, né, esse conteúdo aqui, porque esse aqui é específico para esse sistema aqui que eu fiz, né, calculadora de serviços. Então eu não quis colocar mais para isso mesmo, eu quero ter esse controle mais personalizado, mas enfim. Então isso aqui, né, cabeçalhos e rodapés
CTAs, igual um site mesmo, você pode fazer também, vai ficar mais fácil. E CTAs também, né? Coloquei CTAs de template aqui, que é justamente o que eu acabei de mostrar, que são esses botões, né? Então a pessoa ela entra aqui, ela começa a usar o sistema e depois ela vem aqui para baixo e ela sabe o que mais que ela pode fazer, né? Além do sistema, se ela gostou do sistema, se ela quer, sei lá, dar uma avaliação nele e tudo mais, ela pode simplesmente, ou se ela quer entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, alguma coisa, que acontece bastante, a pessoa pode só vir aqui e clicar no botão, em qualquer botão que tiver aí, e já vai direto para lá. Então, esse é um exemplo de CTA. E outra coisa que você pode fazer é uma lista de tarefas, compra ou checklist global. Então, pensa assim, por exemplo, eu já vou criar um bloco aqui, que essa é uma boa hora para eu mostrar como que cria. Primeiro eu coloco uma barra aqui, uma barra normal, e escrevo bloco e vai aparecer aqui, ó. O primeiro de cima já é o bloco sincronizado. Para você saber que é um bloco, ele vai aparecer com esse retângulo em volta, né? Esse traçado aqui, que é meio laranja, né? Meio amarelo, mas eu já vi esse bloco aqui vermelho. Não sei se eu tô ficando maluco, mas acho que quando tem alguma coisa nele fica vermelho, ou então eles mudaram esse layout, enfim. Não sei, mas se você vê ele vermelho ou esse tom de laranja aqui, meio escuro, você já sabe que é um bloco sincronizado. E você vem aqui, ó, e vou criar, por exemplo, uma lista de tarefas, né? Então, fazer X, fazer. Eu vou ficar pensando em tarefa aqui não, senão vai demorar muito tempo. Beleza. Aí eu tenho aqui o meu bloco sincronizado. Isso aqui é muito útil para quando você, por exemplo, tem duas páginas diferentes que você gosta de ver as suas tarefas. Então, eu, por exemplo, eu tenho a minha página de criação aqui em cima, que é a primeira página que aparece no meu sistema, geralmente, né? Então, eu tenho de trabalho, né? Mas eu vou mostrar aqui no Super, porque, ó, eu tenho a página inicial da empresa. Então, aqui eu gosto de ver as tarefas, né? Eu, como uma empresa, né? Como um gestor, eu gosto de ver as tarefas mais importantes que eu tenho ali para fazer, tanto minha quanto do meu time. Mas eu também poderia colocar o mesmo retângulo aqui de tarefas na parte de gestão operacional. Então, eu entro aqui, ó, eu também tenho as tarefas, só que tá diferente, né? Então, aqui eu tenho, inclusive, separado, né? Eu tenho tarefas mais focado para ação e tarefas aqui embaixo mais focado para planejamento, né? Que é o caso do gestor querer criar as tarefas aqui mais rápido e colocar nos seus devidos lugares ali, né? E colocar os responsáveis mais fácil aqui. Então, tem a parte da equipe, tem o calendário e tudo mais. Então, já tá meio que pronto aqui. Então, por isso que eu quis separar isso também. E você também poderia fazer isso, né? Então, aqui, na página inicial, eu tinha aquela de tarefas. E aqui em cima, eu também teria a mesma coisa, se eu quisesse, mas eu quis separar. Então, eu poderia criar um bloco sincronizado para aquela parte. Então, aqui eu poderia fazer a mesma coisa, ó. Eu pego isso aqui, e aí como que eu vou copiar isso aqui para outro lugar, né? Então, já vamos... Ó, aqui você tem algumas opções, né? Então, aqui você sabe que você tá editando o original. Quando não é o original, como, por exemplo, ó, vou copiar aqui, vou colar aqui embaixo, só pra gente ver como que fica. Então, aqui ele aparece com quantas outras páginas ele tá sincronizado. Então, você sabe que esse aqui é o original, porque ele fala que ele tá sincronizado com outras coisas, né? Na verdade, os dois estão na mesma página, né? Então, ele não vai me falar que o outro é o original, né? Então, por isso que não mudou tanto. Mas eu vou basicamente, ó, eu vou excluir esse aqui, então, eu vou copiar de novo, e aí eu vou colar aqui dentro, pra mostrar como que vai ficar. Beleza. Agora sim, ó. Então, eu tenho aqui, ó, sincronizado com uma outra página, e aqui eu já tenho um aviso de permissão, né? De acesso, porque como se eu não tivesse acesso àquela página ali, e aqui ele aparece que o original tá nesta página, e esse aqui de baixo, né? Ele me mostra onde que tá o outro, né? Então, gestor operacional, super, e mostra que tá em outra página, porque já é outra página, né? Então, ele mostra qual que é o original e mostra em que página que tá. E aí aqui ele mostra que o original tá nessa página e essa página é esse aqui de baixo. E aí tem essa questão dos acessos, né? Então aí eu basicamente posso vir aqui, ó, e tirar, vou marcar esses dois aqui e eu vou criar um outro, fazer S. Aí eu venho aqui e fazer S e os dois outros já estão marcados. Então tem que estar na mesma conta, né? Então se você tem várias contas aí no Nojo, se você usa várias contas, né, no dia a dia, você precisa colocar o bloco na mesma conta, senão não vai funcionar. Então eu tô aqui com o meu super, que tá na mesma conta dessa página aqui, que eu criei pra demonstrar aqui. Então, se não tiver na mesma conta, você não vai conseguir fazer. E aí tem a questão dos acessos aqui. Então, beleza. Aí eu já excluo essa parte, vou ficar com só esse aqui, e ele volta pra editando original. Beleza. Aí, como que eu vou desvincular um bloco, né? Então, eu tenho aqui, ó, vamos lá de novo. Eu vou copiar aqui pra você ver que se eu copiar, ele vem com o original, né? Então, ele não vem com o outro, como se não tivesse uma memória, vamos dizer assim, né? Ele vai basicamente copiar o outro certinho. Conseguir, inclusive, colocar, assim, qualquer coisa que eu quisesse, né? Dá pra colocar uma imagem, dá pra colocar um vídeo aqui dentro, dá pra colocar qualquer coisa que você coloca fora de um bloco, você consegue colocar aqui. Inclusive, uma visualização de base de dados. Então, se eu quiser, por exemplo, ó, criar uma tabela padrão aqui e uma base de dados normal. Então, aqui, ó, já ficou tudo meio caótico aqui, mas é só pra mostrar tabela, bloco. Aí eu venho aqui e, ó, você viu até o negócio mexendo aqui, né? Mudando na hora. Então, aqui eu tenho o vídeo, eu coloquei a imagem, o vídeo, a tabelinha simples e a base de dados aqui
aqui em cima. Então, tudo que você colocar dentro do bloco, ele vai funcionar normalmente. A questão é só você lembrar de, se você colocar uma base de dados, por exemplo, muito importante aqui dentro, precisa lembrar de não excluir o original, porque senão a base de dados vai sumir, né? Ele tá dentro de um bloco, então se você vier aqui, ó, excluir o bloco original, que esse aqui é o original, aí acabou tudo, aí você perde tudo. Então, inclusive, eu vou até fazer esse teste aqui, ó, vou excluir e desfazer a sincronização das cópias. Excluir aqui, então eu venho aqui, ó, e aí ele basicamente desfez o bloco e ele veio pra cá, né, a base de dados, porque eu criei aqui dentro da base de dados. Então, ele foi até amigável, né, comigo, porque eu excluí o original e ele basicamente só desfez o bloco e levou todos os recursos para outro lugar. Só tirou tudo. Então, aí você já sabe o que vai acontecer se você excluir o bloco sincronizado, não o original. Aí, beleza. Então, agora, ó, eu vou criar um outro. Checklist, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Aí, eu vou copiar esse bloco aqui de novo. Eu venho aqui, colo. É simples assim para você copiar, tá? Eu não recomendo você vir aqui, ó, e tentar fazer desse jeito aqui. Então, você vem, copia isso aqui com seleção, né? Você vem com o mouse, aí você dá um Ctrl C e depois dá um Ctrl V. Por que eu não recomendo isso? Porque às vezes você pode pegar blocos errados, né, do espaço ali. Então, você vê que eu até excluí a tarefa 1 ali, já saiu. Se você fizer assim, ó, e tiver uma lista, uns elementos dentro desse bloco aqui que são meio separados, porque aqui eu criei um checklist, né, e ele tá meio que junto. Só que teve uma vez que eu criei títulos, coloquei várias coisas dentro do bloco, e aí quando eu fui selecionar, eu apaguei uma parte do conteúdo dentro do bloco, porque isso aqui pode acontecer também, quando tem, tipo, espaço, assim, ó. Aí você vem aqui, quando você seleciona, passa a mão aqui. Agora não tá acontecendo, né? Não vou demonstrar, mas quando você passa o mouse, ele pode selecionar as coisas que estão dentro do bloco em vez do bloco inteiro. Por isso que eu recomendo você fazer sempre assim, ó. Você vem aqui, copiar bloco sincronizado e vem aqui em qualquer outra página e dá um Ctrl V, né? Só você colar. Aí sim já vai funcionar certinho. Então aí pra você desvincular um bloco, né? Deixa eu apagar esse aqui. Então eu vou ter, deixa eu colocar a tarefa 1 aqui de novo. Então eu vou ter esse bloco aqui, ó, tá vinculado, né? Você tá vendo que deu a mesma coisa. Aí para eu desvincular é basicamente desfazer sincronização. Ele vai te avisar aqui, então não serão mais sincronizados com o original, tá na outra página. E aí ele só vai me trazer para cá. Ele basicamente copiou e colou, né, do limbo ali que ele trouxe. E aí não vai ser mais um bloco. Então aqui, ó, eu tenho a tarefa 1, 2, 3. Aí aqui se eu tirar a tarefa 3, logicamente ele vai continuar porque não é mais um bloco isso aqui. Não tem mais aquele retângulo em volta, né? Não tem mais o traçado em volta. Então beleza. Bom, como que funciona o acesso dos blocos, né? O bloco em si, você precisa ter uma noção de onde que ele tá, de onde que o original foi criado, porque é isso que vai influenciar em quem que vai ver o bloco. Uma dica, né? Quando você for criar um bloco, você precisa saber quem pode ver aquela página que você criou o bloco, que o original tá. Então aqui, por exemplo, ó, eu sei que ninguém pode ver esse bloco, só eu, porque, né, tá a minha conta aqui só. Então aqui em cima você consegue ver quem que tem acesso. E aqui eu coloquei, ó, acesso geral, somente pessoas convidadas. Poderia colocar qualquer pessoa com link e aí eu ia abrir para todo mundo, que eu mandasse o link. Então beleza. Então esse bloco aqui eu sei que só eu vou poder ver. O que significa que quando eu copiar esse bloco e levar para algum outro lugar, por exemplo, aqui de novo, essa página aqui, mesmo que a pessoa tiver acesso dessa página aqui, que é o gestão operacional do Super, por exemplo, eu levei para minha equipe, né, para minha equipe que trabalha comigo na minha empresa. Aí aqui eu tenho vários colaboradores, aí eu dei acesso para eles verem as tarefas, os projetos dessa página aqui, as reuniões, só que eles não vão conseguir ver esse bloco aqui, porque eu não dei acesso para eles dessa minha página, né, dessa de bloco sincronizado. Então, isso aí você tem que ficar esperto, porque se a pessoa não estiver conseguindo ver o bloco, você já sabe que é porque a sua página que você criou o bloco original, ela não tem o nomezinho da pessoa aqui, ó, não tem o e-mail da pessoa. É só colocar o e-mail dela aqui, convidar ela vai aceitar o convite, e aí pronto, ela já vai conseguir ver tranquilo. Então, agora uma dica, tá? Você criar uma página só para os blocos. Então, fazer, por exemplo, isso aqui, ó. Você cria uma página, você viu aqui essa lista de usos mais comuns, e aí você quer criar um cabeçalho e rodapé da sua empresa, e você quer criar, por exemplo, uma lista de tarefas que seja global. Então, que a sua equipe possa ver, que você possa ver em várias páginas específicas. Então, aí eu venho aqui, ó, página, crio uma página nova, aí eu coloco blocos sincronizados universais. Aí eu vou criar uma lista de tarefas, então bloco sincronizado, que a gente, como vai ser um modelo, né, então a gente coloca mais bonitinho aqui, então lista de tarefas, aí checklist, aí coloca as tarefas aqui, ó, tarefa 1, 2, 3, e aí aqui também eu quero fazer o cabeçalho das minhas páginas, então eu vou lá, crio um outro bloco, e aqui, ó, quando você for criar o cabeçalho, você não coloca igual tá aqui, você não coloca, tipo, o título do cabeçalho, né, você não coloca H3 cabeçalho, porque isso que vai aparecer no conteúdo, na página que você colocar o bloco, que você sincronizar. Então é melhor você colocar aqui fora, ó, H2 cabeçalho de páginas da empresa, por exemplo. Aí você colocando fora é só para você saber o que é
esse bloco aqui, né? Então, porque ele não vai ter esse título aqui, então você basicamente vai colocar o logo da empresa, por exemplo, que eu coloco aqui dentro. Quando ele der esse bug aqui de você, que aconteceu aqui comigo agora, né? De você não conseguir entrar no bloco, né? Eu não consigo, eu coloquei uma imagem aqui, em vez de eu colocar uma imagem aqui dentro, ó, ele vai fazer o teste aqui. Ele vai meio que me travar de entrar no bloco, ó. Então, ó, consegui entrar aqui, mas eu não consigo, por exemplo, clicar aqui fora e clicar aqui em cima. Então, o que você faz? Ele não vai nem te deixar fazer isso aqui, ó, colocar aqui embaixo. Então, ele vai ficar sempre aqui fora. Então, você precisa colocar aqui em cima, ó. Aqui em cima você consegue colocar, aí você consegue entrar no bloco com o mouse. Você vem, traz pra cá, aí você traz essa imagem pra frente. Não, também não dá. Então, aí você só basicamente leva a imagem pra cima. Aí, ó, aí já libera espaço aqui embaixo. No geral, né, pra resumir, toma cuidado de você colocar uma imagem, um bloco e deixar ela lá, porque senão você vai perder esse tempo todo aqui que você vai ter pra criar um espaço pra colocar o mouse ali dentro, né? Então você toma cuidado com essa parte. Aí, beleza, eu vou colocar o meu logo aqui. Então, o logo vai ficar aqui. Aí eu coloco duas colunas, coloco a imagem aqui e o nome da empresa. Tá ficando bem frio pra caramba isso aqui, mas é só pra mostrar, né? Nome empresa. E aqui você coloca, por exemplo, local, endereço e CNPJ. Sei lá, vamos dizer que isso aqui é parecendo mais um rodapé, mas vamos dizer que é um cabeçalho, né? Você coloca aqui e coloca as informações. E aí, beleza. Então isso aqui virou o seu cabeçalho. E aí você só pega, copia isso e leva para suas páginas que você vai usar como cabeçalho. Vai aparecer assim. Claro que você precisa fazer o layout certo, né? Porque aqui eu tô fazendo numa página que ela é fechada. Então, ó, aqui, ó, a largura completa, ele tá desativado. E nessa aqui, a largura completa, ela tá ativada. Por isso que ela tá pegando a tela inteira aqui, tá vendo? Então aí você precisa só ver essa questão do layout. Então, beleza. Cabeçalho tá aqui. E aí você, né, vai fazendo a sua lista, rodapé, vai fazendo a sua lista de blocos sincronizados aqui embaixo, ó, bloco sincronizado. E aí sempre que você quiser ver um bloco, o original do bloco, né, você entra nessa página aqui, que você já sabe que todos estão aqui, e aí você dá os acessos para quem tiver que ter os acessos aqui também. Não pode esquecer dos acessos, né? Se você for publicar a página, ou se você for exportar em PDF, o bloco em si, ele vai aparecer, né, de qualquer forma. Então não importa o acesso que você vai dar, porque o PDF, né, é um documento universal aí, um arquivo universal, então ele precisa aparecer para todo mundo. Então não vai ter esse problema. Mas só fica ligado nisso, na questão dos acessos que você vai ter da sua página que você for criar.